O que fazer em caso de suspeita de coronavírus? Os sintomas mais comuns do novo coronavírus são similares aos de uma gripe. O que define um caso suspeito? Quando ir à unidade de saúde? Quando fazer o exame? O Ministério da Saúde, no dia 20 de março, declarou, através de portaria e pronunciamento, que o Brasil já apresentava transmissão comunitária pelo novo coronavírus. Em outras palavras, isso quer dizer que toda pessoa que apresente febre e sintomas respiratórios, como tosse, coriza, falta de ar, se enquadra como um potencial caso suspeito da Covid-19. A orientação do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde é a indicação de isolamento domiciliar por 14 dias para os casos suspeitos e os demais moradores da residência. E caso apresente alguma gravidade, procurar uma unidade de saúde. Para procurar a unidade de saúde durante a pandemia, você pode entrar em contato com seu agente comunitário de saúde. Pode também utilizar o Zap Saúde e falar com o postinho mais próximo de sua casa. Outra maneira é através do aplicativo Atenda em Casa, que acabou de chegar em Camusim. Para os casos mais graves, disponibilizamos 24 horas os telefones da Secretaria Municipal de Saúde, do Hospital e SAMU. Na atenção básica, o atendimento aos pacientes com suspeita de contaminação do novo coronavírus se dá de duas formas: através da visita domiciliar do agente comunitário de saúde e através do atendimento do médico nas unidades básicas de saúde. O paciente ele é encaminhado à unidade básica de saúde. Lá, ele passa por uma triagem com o médico e o médico identifica se é um caso suspeito de coronavírus ou se é um caso de síndrome gripal simples. Até o momento, nós não temos nenhuma vacina ou medicamento específico para essa doença. Ou seja, quando os pacientes têm os sintomas como um quadro gripal que seja leve, nós devemos usar uma medicação sintomática, ou seja, uma medicação só para o sintoma. Se o paciente, por exemplo, tiver alguma dor de cabeça, nós prescrevemos algum analgésico. Se tiver febre, um antitérmico e assim por diante. No caso dos pacientes que são graves, eles são manejados e atendidos na maternidade da cidade. Nos casos de síndrome gripal, o paciente é orientado a ficar em isolamento domiciliar para sua proteção e a proteção de sua comunidade. Nos casos de suspeita de coronavírus, para pacientes estáveis, ou seja, aqueles que apresentam-se febris, dor de garganta, dor no corpo, diarreia, permanecem também em isolamento domiciliar. Os casos que apresentam sintomas mais graves, como febre alta, acima de 39, dores no corpo, saturação baixa ou dificuldade respiratória, devem ser encaminhados ao hospital. Em ambos os casos, a Unidade Básica de Saúde notifica a Vigilância em Saúde para que esta continue fazendo o acompanhamento junto com a Unidade Básica de Saúde. A Vigilância em Saúde vem monitorando todos os casos de síndrome gripal confirmados pela Covid-19 e familiares que se encontram em isolamento domiciliar. Esse monitoramento é realizado pela equipe técnica de vigilância epidemiológica, onde todos os dias são feitas ligações para que esse acompanhamento seja realizado. Entramos em contato com os pacientes diariamente, onde eles nos informam como está a evolução de seus sintomas. O período de monitoramento da vigilância é de 14 dias, contando com a data de início dos seus sintomas. A partir do momento que um morador ele apresenta um sintoma de síndrome gripal, é importante fazermos algumas medidas de prevenção dentro do ambiente domiciliar. Ressaltamos a importância de separar os objetos pessoais desse paciente que está com sintomas dos demais moradores da casa. Por exemplo, prato, garfo, faca, toalha. Se houver a possibilidade desse paciente ele ficar em um quarto isolado dos demais moradores, é bem interessante, porque isso faz com que não contamine as outras pessoas da casa. É necessário que quando
esse paciente ele faça o uso de banheiro, ele faça a higiene, tanto de maçaneta, de interruptores, de torneiras, da bacia também sanitária, com água sanitária, todas as vezes que ele utilizar, para que os demais moradores também utilizem, se necessário. Se não, essa pessoa pode utilizar um banheiro separado dos outros moradores da casa. O mais importante na prevenção dentro do ambiente domiciliar é a higienização das mãos, a lavagem das mãos com água e sabão. O paciente deve manter o isolamento a partir do primeiro dia de sintomas e para aqueles que fazem o teste, tem que esperar até o resultado do exame. Já para aqueles pacientes que são internos em unidades, esse acompanhamento ele é feito pela equipe hospitalar. O protocolo de atendimento ao paciente moderado ou grave que chega na unidade hospitalar segue o seguinte fluxo. O paciente chega à unidade hospitalar espontaneamente ou através do SAMU. É realizada uma triagem externa por profissionais de saúde, onde separa os pacientes sintomáticos dos assintomáticos. O paciente sintomático é encaminhado à emergência 2, na unidade para pacientes com doenças respiratórias. O paciente é recebido pela equipe de enfermagem exclusiva da unidade. É realizada uma triagem com aferição de temperatura e oximetria. O médico faz a consulta e, de acordo com a condição clínica do paciente, ele poderá continuar o tratamento em casa, ficar em observação, ser internado ou transferido. Nos pacientes com Covid, existem os quadros leves, moderados e graves. Os casos leves geralmente não precisam de internamento, ficam em isolamento domiciliar em casa. Alguns dos casos moderados podemos internar aqui. Outros casos moderados e graves são transferidos para internamento em hospitais maiores. Como se diferencia os que podemos internar aqui e os que têm que ficar internados em hospitais? É pela saturação. Saturação é a quantidade de, por dizer assim, de oxigênio que tem no sangue. Colocamos um aparelhinho para ver quanto está saturando o paciente. Pacientes que saturam, que têm uma quantidade de oxigênio inferior a 95%, são considerados CIRAGs, pacientes com síndrome respiratória aguda grave. Esses pacientes a gente não pode ter internado aqui no hospital. Geralmente internando casos leves, com comorbidades, que já se enquadraria em moderados, ou pacientes que estejam saturando acima de 95% e que tenham comorbidades, por exemplo, doenças crônicas, pacientes que fazem quimioterapia, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes imunodeprimidos. Estes casos que estejam saturando acima de 95% podemos fazer o tratamento aqui na unidade. O paciente que chega à unidade com outras queixas que não sejam sintomas respiratórios são atendidos normalmente na emergência 1, onde passa pela triagem, que é a classificação de risco, e atendido normalmente pelo médico plantonista. E de acordo com o tratamento, poderá ser medicado, ficar em observação, internado ou transferido. A rotina do hospital segue o mesmo fluxo, mantendo a qualidade e a assistência ao paciente. O nosso município ele dispõe de 2 exames para o diagnóstico da Covid-19. Um deles é a coleta de suave orofaringe e nasofaringe, que é realizado de preferência no 5º dia do início dos sintomas, podendo ser feito até o 10º dia. Nesse exame, será coletada uma secreção do nariz e da boca do paciente, que será encaminhado ao laboratório de referência para análise, com previsão de liberação do exame de até 7 dias. O outro exame realizado é o teste rápido, que pode ser feito a partir do 7º dia do início dos sintomas ou até 72 horas após o desaparecimento desses sintomas. A profissional de saúde ela realiza uma coleta de sangue no paciente. Logo após, essa amostra será centrifugada e será utilizado o soro para essa testagem. O resultado ele sai em poucos minutos. Os grupos preconizados pela Secretaria Estadual de Saúde são os profissionais de saúde, profissionais de segurança pública, idosos com comorbidades e internos na unidade mista Nossa Senhora do Compacto e pessoas privadas de liberdade. Nenhum sistema de saúde do mundo está preparado para responder de imediato a uma doença com a magnitude e a gravidade da Covid-19.
A pandemia pelo novo coronavírus tem sobrecarregado os sistemas de saúde, com superlotação dos leitos, falta de equipamentos e pessoal para atendimento. Apesar disso, o município de Camusim de São Félix vem desenvolvendo com responsabilidade, compromisso e competência ações para minimizar o efeito da pandemia do novo coronavírus. É o governo, Secretaria de Saúde e você no combate ao novo coronavírus.